Bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando na manhã deste domingo a nossa Escola Bíblica Dominical Online, uma oportunidade que o Ministério de Educação Cristã da nossa igreja está oferecendo a você que, por alguma razão, não consegue estar aqui no prédio, no templo da nossa igreja, em sala, com os demais alunos e professores, estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, o nosso Deus. Todos são muito bem-vindos. Nós, através da EBD Online, apresentamos em síntese o estudo da lição do dia. Hoje, domingo, a nossa igreja está funcionando às 9 horas da manhã para a EBD presencial. Daqui a pouco, às 10 horas e 10 minutos, o nosso culto presencial da manhã, que também será transmitido online, ao vivo, através do canal da igreja no YouTube. À noite, às 19 horas, isto é, às 7 horas, nosso culto de louvor e adoração a Deus. Nós continuamos na nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical, estudando a revista Cartas do Apóstolo Paulo. Cartas do Apóstolo Paulo. E neste período nós estamos estudando as cartas que ele escreveu aos Gálatas e aos Colossenses. Atenção! Nós já estamos chegando ao final desta série de lições e em algumas semanas estaremos iniciando mais uma revista, outro tema importante para que você seja grandemente abençoado. E eu já vou deixar você curioso, porque a nossa próxima revista estará fazendo uma apresentação de várias religiões, apresentando aquilo que está acontecendo pelo mundo afora. Vamos falar sobre as várias religiões, as muitas religiões. E claro, vamos observar os seus erros, os seus acertos também. Enfim, estaremos estudando para que assim possamos confirmar a nossa fé, possamos ter a certeza de que nós estamos no caminho e o caminho é Jesus, o caminho é Cristo. Bom, hoje nós estaremos debruçados sobre a lição de número 14 da nossa revista. Nós estaremos falando sobre o tema Em Cristo estamos aperfeiçoados. Em Cristo estamos aperfeiçoados. Este é o tema do estudo de hoje da nossa EBD online e também nas salas, nas classes aqui do prédio da nossa igreja, a EBD presencial. Vamos orar, vamos ler a Bíblia e vamos estudar juntos um pouquinho mais da palavra do Senhor, o nosso Deus, nesta manhã de domingo. Pai, obrigado por este dia, queremos te agradecer, ó Deus, pela tua presença conosco, obrigado pela direção que o teu Santo Espírito tem nos dado, obrigado a Deus pelos livramentos e provisão de cada dia. Agora, quando estaremos estudando a tua palavra santa, pedimos direção, pedimos bênção, que o Senhor esteja iluminando a nossa mente, o nosso coração, e que através do estudo da tua palavra hoje estejamos mais próximos da tua vontade para cada um de nós. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos então para a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Em Colossenses, carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2, versículo de número 10, este será o nosso texto-chave, o nosso texto áureo, o nosso texto básico da lição de hoje. Estamos estudando toda a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. E esta semana o nosso desafio é estarmos lendo Colossenses 2, de 6 a 15. Mas a ênfase está no versículo de número 10. Aqui está escrito assim: E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Mais uma vez, vamos ler, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 10. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Vocês receberam a plenitude. Muito bem, vamos aos destaques então aqui
do nosso estudo da EBD de hoje, lição de número 14, em Cristo estamos aperfeiçoados. Observe, em síntese, o que é que nós vamos estudar hoje? Vamos estudar hoje uma lição que procura conscientizar cada um de nós das razões para nós prosseguirmos firmes, para nós prosseguirmos constantes na nossa fé, principalmente, claro, firmados no Senhor Jesus, e não estarmos sujeitos a qualquer sistema religioso enganador, porque a obra do Senhor Jesus é absoluta, é excelente, ela é suficiente. Veja que coincidência interessante. Eu falei há pouco que a próxima revista, a próxima série de estudos, o próximo momento que vamos estudar aqui na EBD é sobre religiões, as mais variadas religiões que há pelo mundo afora, e nós estaremos comparando essas religiões com o cristianismo, com os evangélicos, e vamos descobrir, vamos conhecer um pouco mais o que eles pensam, qual é a fé, qual é a crença deles. E aqui na lição de hoje, Paulo está dizendo: nós em Cristo temos tudo o que é necessário e precisamos manter firmes a nossa fé, precisamos prosseguir firmes e constantes no Senhor, firmes em Cristo Jesus. Bom, no capítulo 2, versículo 5, Paulo indica que aqueles irmãos daquela igreja, os colossenses, estavam firmes na fé, graças a Deus por isso. Mas ele escreve esta carta e neste trecho ele abre um parêntese para os ataques das heresias, dos falsos mestres, dos falsos profetas. Por quê? Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Paulo sabia que eles estavam firmes, mas ele leva uma palavra de advertência, dizendo: tenham cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque vocês estão, como todos, suscetíveis a darem ouvidos a heresias, mentiras, falsos ensinos que são contrários à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus. Então, cuidado para que vocês não sejam iludidos pelas sutilezas dos inimigos do Evangelho, principalmente o maior de todos os inimigos do Evangelho, que é Satanás. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia diz também que a especialidade de Satanás é a mentira. O pai da mentira é Satanás. Fake news, heresias, para enganar as pessoas, para tirar as pessoas do caminho que leva ao céu e, ao contrário, levar as pessoas enganadas para o inferno. Em primeiro lugar, o autor da lição diz assim: sigamos em frente, vamos em frente. Como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, assim continuem andando nele. Prossigam andando em Cristo, sigam neste caminho. Andar em Cristo, isto é, continuar seguindo os seus ensinos, a sua doutrina, continuar conhecendo e continuar obedecendo. E isto significa andar em Cristo. A ideia é que a nossa vida aqui é comparada a um caminho, uma estrada. Todos os dias nós estamos caminhando, nós estamos andando. E ele está dizendo que nós precisamos andar, precisamos caminhar, precisamos viver cada dia, cada semana, cada mês, cada ano da nossa história em Cristo Jesus. Radicados como uma árvore cujas raízes penetram profundamente o solo, nós precisamos estar enraizados profundamente em Cristo, porque assim não seremos enganados pelas filosofias humanas, não seremos enganados pelas heresias, pelos ventos de falsas doutrinas dos falsos profetas. Eu estava com um problema na nossa casa. Atrás, um quintal, um muro de arrimo, e atrás dele nós começamos a ter dificuldades com as fortes chuvas. O que foi que nós fizemos para a solução do problema? Nós plantamos várias mudas do bambu miniatura, o bambu chinês, e ele tem raízes profundas
ele não fica muito alto, não é como o bambu convencional que nós conhecemos, e ele é excelente planta para conter as erosões nas encostas. Por quê? Porque as suas raízes são profundas, venta forte, chove forte, as tempestades, e ele está lá firme, protegendo o nosso quintal, protegendo a nossa casa também. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo. Depois ele usa uma outra palavra muito importante. Ele diz que nós estamos edificados em Cristo. A ideia de edificação, a ideia de construção. A nossa vida é como um prédio que está em construção. Espiritualmente falando, todos os dias nós estamos construindo um pouquinho mais. Se você já observou a construção de um prédio, de uma casa, de um sobrado, você já percebeu. Todos os dias o pedreiro chega e ele constrói um pouquinho mais. Pedreiros, serventes, encanadores, bombeiros, eletricistas, pintores. É assim que funciona a nossa vida espiritual também. Lembro quando estávamos construindo a casa que estamos morando agora. Nós compramos na planta, financiamos na verdade. E uma, duas vezes por semana eu passava lá no lote, no terreno, para ver a obra. E observava o pedreiro levantando as paredes, emboçando, depois colocando as outras partes, né, janelas, portas, piso, etc. E isso durante vários meses. A nossa vida espiritual é assim também. A igreja é como um edifício espiritual, cujo alicerce, a base, a estrutura é exatamente Cristo Jesus, o Senhor. Outra expressão que está aqui em Colossenses 2,7, ele vai dizer que nós estamos confirmados na fé. Confirmados na fé. Nós estamos na caminhada cristã, na vida cristã, dia após dia, e estamos confirmando aquilo que cremos através das nossas atitudes. Todos os dias nós somos desafiados a confirmar a nós mesmos, a Deus e aos outros qual é a razão da nossa esperança, qual é a nossa fé, aquilo que de fato nós cremos, as verdades preciosas, riquíssimas das Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Em quarto lugar, crescendo em ações de graças. Irmãos, tem sido uma tônica no meu ministério. Ao longo dos anos, eu tenho enfatizado com a igreja e em todos os lugares onde Deus tem dado o privilégio de estarmos pregando a palavra de Deus. Ações de graças, um coração grato, um coração contente, um coração agradecido. Eu creio que essa deve ser a principal característica de um homem de Deus, uma mulher de Deus. E Paulo, escrevendo para aquela igreja, os irmãos, os colossenses, ele vai dar esse destaque também, crescendo em ações de graças, todos os dias mais agradecidos. Há poucos dias, um irmão da nossa igreja veio falar comigo, ele já está com uma idade bem avançada e naturalmente com vários problemas de saúde também, várias dores, e ele disse: pastor, não queira envelhecer, porque dói os braços, os ombros, a cabeça, as pernas, o pé, os dedos. Eu disse: meu irmão, mas eu quero envelhecer. Ele disse: mas pastor, envelhecer é ruim, porque a gente tem vários problemas. Eu falei: meu irmão, quem não envelheceu ou quem não está envelhecendo, não está vivo. E eu prefiro lidar com a velhice estando vivo do que não estar passando por essa fase da vida. Bom, em segundo lugar, depois de tudo isso, Paulo vai dizer o seguinte: meus irmãos, prestem atenção, vocês ouviram a palavra, vocês tomaram a decisão de seguir a Cristo, vocês agora estão salvos, por favor, não voltem atrás, não abandonem a fé, não abandonem o reino, não abandonem a igreja, não voltem a ser escravos. Colossenses 2, versículos 8, 9 e 10. Primeiro ele vai dizer que a filosofia humana não é eficiente. Paulo aponta com precisão a presença do falso ensino na cidade de Colossos. O perigo da igreja ser contaminada era muito grande e ele se antecipa antes que a igreja seja contaminada.
antes que eles ouçam, fiquem embaralhados, confusos e alguns até sejam desviados do caminho da salvação eterna. Ele vai dizer aqui: cuidado, estejam alertas, prontidão, para que vocês não sejam levados por essas filosofias humanas, satânicas, as heresias, as inverdades que, infelizmente, ao longo da história da igreja, nós estamos lidando. No Antigo Testamento não foi diferente. Quando nós estudamos a Bíblia no Antigo Testamento, nós vamos observar que muitas vezes o povo de Deus, o povo de Israel, naquele tempo, naquele momento, teve que lidar com falsos profetas, falsos homens de Deus, mulheres de Deus, que falavam aquilo que Deus não estava falando e desviavam o povo de Deus para a idolatria e para tantos outros pecados também. 2. A suficiência de Cristo. A suficiência de Cristo. Vejam bem, vamos destacar aqui, como o autor da lição faz, alguns pontos que são importantes no texto bíblico para nós compreendermos que o Senhor Jesus Cristo é suficiente. Aliás, ganhei de um diácono, membro da nossa igreja, ano passado, um livro muito bom, e o tema do livro é a suficiência de Cristo. Ou seja, Cristo basta. Cristo é tudo o que nós precisamos. Se você está em Cristo, tudo mais é secundário e não vai alterar a sua vida eterna. Cristo Jesus é suficiente. Isso é importante para não sermos, por exemplo, legalistas. Muitos legalistas em nosso meio, muitos legalistas nas igrejas, nas religiões, por aí afora. Por exemplo, eu não posso dizer o seguinte: olha, ou você guarda o domingo e vem todo domingo na igreja, ou então você não vai ser salvo. Não, eu gosto de estar domingo na igreja, é o primeiro dia da semana, é o dia do culto, mas eu posso vir na segunda-feira, posso vir na terça-feira. Não é verdade? Eu não posso estar preso a isso como uma lei, como se não estando domingo na igreja eu serei penalizado, perderei alguma bênção ou até mesmo a salvação eterna. Claro, todos os salvos se alegram quando estão reunidos na casa do Senhor, com os irmãos em Cristo, em comunhão com Deus, cultuando, louvando e adorando. É um sentimento natural, não pode ser uma lei, não pode ser uma exigência, e eu não posso dizer isso: ou você vem domingo na igreja, ou então você será penalizado, você perderá bênçãos, você será punido pelo Senhor, ou quem sabe até alguns, olha, ou você vem domingo na igreja, ou você não vai ser salvo. Isso não é Bíblia. Bom, vamos lá. Primeiro, ele vai dizer: é nele. Nele quem? É nele Cristo, que habita toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Jesus veio ao mundo 100% Deus. 100% Deus. Ele está presente na Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um único Deus. E Ele veio até nós. Em Cristo Jesus está Deus. Ele disse: vocês querem conhecer a Deus do Pai? Olhem para mim. Olhem para Jesus. Olhem para o Messias. Olhem para Cristo e vocês estarão vendo o Pai. Em segundo lugar, corporalmente. Toda a plenitude habita em Cristo também e em seu corpo. Isso é importante, porque Jesus veio 100% Deus, mas também, diz a Bíblia, 100% homem. Ele tornou-se humano, nasceu de uma mulher, cresceu, foi criança, foi junior, adolescente. Jesus foi jovem, foi adulto e morreu. Ele dormia, ele andava, ele comia, ele bebia. Tudo isso. Jesus também 100% homem. E toda a plenitude da divindade. A palavra grega aqui para plenitude era um termo usado pelos hereges. Eles criam que a plenitude divina estava dividida em várias partes. Mas Paulo vai dizer: toda a plenitude da divindade habita em Cristo, está em Jesus, e não apenas uma parte da divindade, como já disse. Insisto, ele era 100% Deus, 100% homem. Nele estáis aperfeiçoados,
Cristo, portanto, é a revelação completa e total de Deus. Logo, quando nós o seguimos, nós somos, através de Jesus, aperfeiçoados. Aquilo que nós chamamos de obra do Espírito Santo de Deus, santificação. Ouça, preste atenção. Em Cristo, você é santo, porque foi separado do mundo para Deus e você já está perdoado para a salvação eterna. Você em Cristo é santo porque não está mais condenado ao inferno, você está salvo para o céu. Porém, nós estamos todos os dias neste processo de santificação. Todos os dias estamos sendo aperfeiçoados, estamos melhorando. E isso acontece não por nós mesmos, pela nossa capacidade, tornamos a nós mesmos bonzinhos, etc, etc, etc. Não. Nós estamos seguindo a Cristo e Ele, Cristo, através do Espírito Santo, é que realiza em nós este aperfeiçoamento, este melhoramento, e nós somos então assim fortalecidos na fé e crescemos à imagem de Cristo, à estatura do varão perfeito que é Jesus. E aí ele finaliza essa parte dizendo o seguinte: Ele, Cristo Jesus, o Senhor, é o cabeça de todo principado e potestade. Essa é uma afirmação da autoridade total de Cristo. Ele reina como o governante, como o chefe supremo sobre todos os poderes, sejam eles na terra, sejam eles no céu, porque Ele é o Criador, Ele é o Senhor absoluto e total, Ele está acima de tudo, Ele criou o universo, tem o universo em suas mãos, tudo, no céu, na terra, tudo está submisso a Ele. Ele é o soberano Senhor. E aí uma observação importante que eu marquei aqui, o autor da lição, ele escreve o seguinte, ouça bem: vivemos hoje num mundo em que há vários sistemas religiosos chamados, entre aspas, evangélicos, que são especulações fúteis, e Cristo é praticamente deixado de lado nessas religiões evangélicas. Como você pode afirmar as grandes verdades do Evangelho e declarar com toda a convicção a gloriosa majestade da pessoa e a suficiência de Cristo Jesus como Salvador? Esta é uma pergunta para a nossa reflexão. E em terceiro lugar, agora nós vamos falar sobre a obra redentora de Cristo, que é excelente. A obra redentora de Jesus Cristo é excelente. Por quê? Porque em Cristo a salvação é total. Em Cristo Jesus a salvação é absoluta. Em Cristo Jesus a salvação é completa. Ele vai dizer aqui no versículo 11: fostes circuncidados. Mas observe, ele não está falando sobre a circuncisão da antiga aliança. Ele não está falando sobre aquele ato, aquele ritual religioso de Israel, da circuncisão dos meninos poucos dias depois que eles nasciam. Não, aquela circuncisão foi importante na antiga aliança. A circuncisão fazia parte e devia ser obedecida pelo povo de Deus no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, na antiga aliança de Deus com o homem. Agora, ele fala aqui sobre uma circuncisão espiritual, uma circuncisão que ocorre no coração, uma circuncisão que ocorre no interior. Assim como todo homem circuncidado era considerado israelita e herdeiro das promessas feitas a Abraão no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, a circuncisão é espiritual. Acontece na nossa alma, O apóstolo então contrasta a circuncisão física feita pelo homem, para o homem, né, com esta que é feita pelo Senhor Jesus, que é interior.
e ele destaca isso para não permitir que o legalismo veterotestamentário venha para contaminar a doutrina da nova aliança na igreja. Depois ele diz: fostes sepultados, versículo 12. Também, mais uma vez, está aqui uma metáfora, está aqui uma ilustração. Sepultados, não literalmente, mas sepultados espiritualmente. Isso é simbolizado no batismo. No batismo, quando a pessoa entra na água, desce totalmente nas águas, ela está sendo sepultada. E quando ela retorna, ela está nascendo de novo em Cristo, ela está ressuscitando em Cristo, tudo isso num simbolismo espiritual. Fostes ressuscitados pelo poder de Deus. Cristo foi ressuscitado da morte. Deste ato, o cristão também compartilha. Na conversão, os crentes são espiritualmente ressuscitados. Então veja, ele fala sobre a circuncisão espiritual, ele fala sobre a morte e o sepultamento espiritual, e agora ele fala sobre a ressurreição, que também é espiritual, e tudo isso nós simbolizamos quando a igreja se reúne e celebra batismos. No próximo dia 14 de maio, quando a nossa igreja estará celebrando 125 anos, nós estaremos celebrando batismos aqui, e esse simbolismo será vivido pela nossa igreja, juntamente com os nossos novos irmãos e irmãs em Cristo. O aniversário da igreja é exatamente no dia 13 de maio. A nossa igreja foi organizada em 1898 e nós então teremos aqui uma atividade especial naquele fim de semana e estaremos celebrando batismos. Em Cristo há completo perdão. Ele vai dizer aqui também, Paulo, apóstolo, escrevendo aos Colossenses, que nós estamos perdoados, completamente perdoados, totalmente perdoados em Cristo Jesus, o Senhor. Mortos nas suas transgressões, era assim que nós estávamos antes. Estávamos mortos em nossos delitos, falhas, erros, pecados, e Jesus, ele nos traz vida espiritual. Antes de ser salvo, o homem é considerado biblicamente morto espiritualmente, longe de Deus, separado de Deus e sem salvação. Mortos pela incircuncisão da carne. Os colossenses eram gentios antes de serem incluídos na igreja, por isso se encontravam fora do alcance da misericórdia segundo a aliança. Estavam cortados da vida com Deus, estavam longe da possibilidade da presença de Deus, mas Cristo veio. Ele veio para os judeus, para os gentios, para os samaritanos, todos os povos, raças, línguas e nações em todo o tempo. Então, eles não estavam circuncidados, estavam mortos. Agora é a circuncisão espiritual, a salvação em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, na sua ressurreição. Agora perdoados também, versículos 13 e 14. Cristo trouxe vida aos que estavam espiritualmente mortos, oferecendo perdão a todos que estavam condenados pelo pecado. Veja, condenados pelo pecado ao inferno, porque sem Cristo, sem Deus, sem salvação. Jesus vem para ser a porta que se abre para o céu. Ele vem para ser a ponte que religa o homem a Deus. Por isso, ele perdoa os nossos pecados. Estávamos condenados. Não havia qualquer outra chance, qualquer alternativa, qualquer possibilidade. Mas agora, perdoados. A dívida que era contra nós foi cancelada. E finalmente, em Cristo, a completa libertação. A cruz de Jesus pôs fim à nossa condenação e nos livrou da escravidão. Por isso celebramos, por exemplo, a Páscoa de Cristo. Os judeus celebravam a Páscoa para comemorar a libertação da escravidão, da tirania no Egito. Agora, em Cristo, nós celebramos a sua morte e a sua ressurreição, porque nos liberta da escravidão do mundo, da escravidão do pecado, da escravidão da nossa natureza humana. Portanto, meus irmãos e irmãs em Cristo, podemos concluir que a mensagem
do apóstolo Paulo para os Colossenses é hoje uma mensagem de Deus, o Senhor, para cada um de nós, para a sua igreja neste tempo. Sigamos firmes e constantes, mantenhamos a nossa fé, aquilo que cremos, que as nossas raízes espirituais em Cristo estejam profundas, para não sermos abalados pelos falsos ensinos, doutrinas, heresias que há pelo mundo afora em abundância. Que nós prossigamos alicerçados no Senhor Jesus, firmes na sua palavra, cheios de confiança e cheios de esperança também, porque em breve Jesus voltará. Cristo é o caminho que conduz o homem a Deus. Qualquer alteração nessa verdade é uma mudança na palavra do Evangelho. Qualquer evangelho enriquecido pelas filosofias humanas não é um verdadeiro, mas um falso evangelho. Nada, absolutamente nada está acima de Jesus. Ele é suficiente. A sua salvação é total, é completa, é cabal. E nele, todos os dias, nós estamos sendo aperfeiçoados pelo mover do seu Santo Espírito em nós e através de nós. Que assim Deus esteja abençoando a sua vida grandemente em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco, às 10 horas e 10 minutos, o nosso culto da manhã, e à noite, às 7 horas, isto é, às 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração a Deus também. Você está convidado a vir e participar conosco aqui no templo da Primeira Igreja Batista de Macaé, ou se você, por alguma razão, não consegue estar presente, assista, participe através do canal da igreja no YouTube. Um grande abraço, Deus continue abençoando a sua vida, Deus continue abençoando a sua família também.